Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje sobre geometria espacial, mais especificamente sobre cones. Vamos fazer de conta que esse aqui é um cilindro de vidro transparente, então você tem dois cones, ou seja, uma ampulheta, né? Para quem não sabe, ampulheta você coloca areia aqui e num determinado tempo ele esvazia toda essa areia que está aqui. Era assim que os antigos faziam para calcular um determinado tempo ou cronometrar um determinado tempo. Bom, e aqui vai envolver aqui uma sequência de cálculos de logística para você resolver isso aqui. Então fica comigo que até o final da aula você vai aprender de como resolver esse tipo de questão. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, sou engenheiro civil e pedagogo, trabalhando também aqui nesse canal do YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e também para os alunos do Brasil. Eu quero aproveitar também, se você está chegando pela primeira vez hoje nesse canal aqui e gostar da aula, achar didático legal e achar o tema também relevante, além da sua inscrição, compartilhe com seus amigos para que mais alunos sejam beneficiados, uma vez que esse canal aqui não é um canal monetizado e sim um canal dedicado exclusivamente para os alunos com dificuldade em matemática, beleza? Essa questão aqui caiu na Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que hoje infelizmente passa por uma tragédia muito grande com as inundações. Nossa solidariedade ao povo gaúcho. Uma ampulheta tem a forma de dois cones circulares retos idênticos, mesmo raio e mesma altura no interior de um cilindro circular reto, conforme mostra a figura. O volume da parte do cilindro sem os dois cones é igual a soma dos volumes desses cones. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bom pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber esse vazio que tem dentro do cilindro, quanto ele é em relação ao volume desses dois cones. Então eu tenho que fazer uma relação aqui, ó. Vou chamar de N essa relação. N é volume do vazio sobre o volume dos cones, dos dois cones, tá? Então é isso que ele quer saber. Ele quer saber se ele é igual, se é o dobro, se é metade, se é um terço, enfim. Ele quer saber qual a alternativa está correta. Bom, então vamos lá, gente. Primeira coisa, eu não tenho nenhum nem outra. E como eu não tenho valor numérico, eu vou fazer tudo em função de R e de H que é dado aqui no exercício. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro o volume do cilindro, porque se eu subtrair o volume do cilindro menos o volume dos cones, eu consigo achar o volume do vazio. Então, o volume do vazio é igual a volume do cilindro menos o volume dos cones. Então vamos lá, volume do cilindro. Volume do cilindro, todo mundo sabe que a formulinha do cilindro é a mais fácil de todas. É a área da base vezes a altura. Mas a base de um cilindro é uma base circular. Então a área de um círculo é πr ao quadrado. Então π vezes r, no caso aqui R maiúsculo, ao quadrado, vezes o h. Então eu tenho aqui o volume do cilindro em função do R e do H. E o volume do cone? Bom, eu vou calcular primeiro o volume de um cone e depois eu multiplico por 2, tá? O volume de um cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Só que nesse caso aqui, ó, já vou colocar em função do exercício. A altura do cone, no nosso caso, não é H sobre 2, é metade dessa altura do cilindro. Então eu divido aqui por 2. Bom, mas eu não quero saber o volume de um cone, eu quero saber o volume de dois cones. Então eu vou multiplicar, agora eu vou calcular aqui o volume dos cones. Vou colocar aqui no plural para não... É 2 vezes 1/3 da área da base vezes a altura sobre 2. Mas nesse caso aqui, o 2 com esse 2 eu posso cortar. Então, o volume dos cones, então vou escrever aqui, ó, o volume dos cones é igual a 1/3 área da base. A área da base de um cone é a mesma área aqui do cilindro, é πr ao quadrado, é uma base circular, vezes o h.
Bom, então agora eu descobri tanto o volume dos cones como o volume do cilindro. Então agora eu vou calcular o volume do vazio. Então o volume do vazio é igual ao volume do cilindro. Quem é o volume do cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes H. Menos quem é o volume dos cones. Acabei de achar 1/3 de πr ao quadrado vezes H. Bom, você viu que o πr ao quadrado vezes H é comum nos dois termos. Então eu vou colocar ele em evidência. πr ao quadrado vezes H em evidência. Abro parênteses. Primeiro termo dividido pelo termo em evidência vai ficar uma coisa dividida pela mesma coisa, vai dar 1. Menos, tudo isso daqui dividido por πr ao quadrado vezes H, também vai cortar o πr ao quadrado vezes H, sobra quem? Sobra 1/3. Gente, 1 menos 1/3, quanto que é? 2/3, não é isso? Ah, professor, como você sabe? Gente, não precisa nem fazer conta, né? Porque, ó, 1 menos 1/3, quando acontece isso, gente, quando tem uma soma ou subtração de um número inteiro com uma fração, você pega o denominador dessa fração e multiplica tanto o numerador como o denominador. Ah, professor, mas aqui só tem um numerador. Não, tem um denominador que é 1 também, só que não precisa escrever. Então eu multiplico aqui por 3, aqui por 3. Então vai ficar 3 sobre 3 menos 1/3. 3 sobre 3 não é 1? Então deu 1. Aí se fosse 5 aqui, você ia multiplicar 5 por 3 e 1 por 3. Vai ficar 15 sobre 3, que também dá 5. Você entendeu? Então é tranquilo, só usar esse raciocínio. Não precisa nem fazer esse cálculo aqui. Quando o denominador é igual, basta manter e fazer a conta. 3 menos 1 dá 2/3. Então aqui é mesma coisa que 2/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Pronto, então aqui eu já tenho todos os elementos que eu tenho para achar essa razão aqui. Então meu n é igual ao volume do vazio. O volume do vazio eu acabei de achar que é 2/3 de π vezes r ao quadrado vezes h sobre... Quem é o volume dos cones? O volume dos cones eu achei que é 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Bom, gente, quando é fração sobre fração, eu gosto de fazer assim, ó. Transforma numa única fração e no numerador é ponta vezes ponta. Ó. Ponta vezes ponta é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. E o denominador é o meio vezes meio, é esse meio aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, então vai dar 3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. 3 com 3 corta, o π com o π corta, o r ao quadrado corta, h com h também corta. Sobrou o quê? Sobrou 2. Então, n igual a 2. Opa, então n, o que que ele é? É o dobro. O vazio é o dobro do volume dos cones. Então, a alternativa B de bola aqui, ó. Fácil, né? Entenderam, pessoal? Se ainda assim alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí para mim, pode mandar aí nos comentários ou num dos links dos meus contatos que eu deixo na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!